Olá, bem-vindo aqui ao Portfólio do Vinícius, né? Eu sou o Vinícius. Quem não me conhece, peço para se inscrever aqui no Portfólio, que é o meu canal, que eu costumo chamar de Portfólio, né? E para receber notificações, sempre com vídeos aqui discutindo assuntos variados de história, política, cultura de um modo geral, e sempre com convidados especiais também, com assuntos bem variados também. Bom, hoje, segunda-feira, dia 18 de janeiro de 2021, né? É quando, um dia depois, né, da aplicação da primeira vacina, né, da Coronavac aqui no Brasil, no estado de São Paulo, certo? Lembrando que eu queria fazer um comentário sobre, né, a vacinação, mas não é sobre isso especificamente, mas a partir dessa vacinação, destacando ali o posicionamento do governador paulista de São Paulo, Dória, tá certo? E João Dória Júnior, e também, em cima disso, comentando, né, essa rivalidade cada vez mais visível dele com o presidente Jair Messias Bolsonaro, né? Rivalidade muito acentuada principalmente pelos grupos, pelas redes sociais e também pelos influencers bolsonaristas, que sempre fazem questão de provocar bastante, né, o João Dória. Provocam bastante, né? E a ponto de até mesmo não ficarem mais provocando a esquerda, ou até mesmo o Lula, o PT. Percebam como o Dória tornou-se agora o principal alvo, certo? Então, eu queria, na verdade, avaliar uma situação que não é nem tanta após o que acontece nos ciclos bolsonaristas, tá certo? Até porque isso todo mundo já sabe, de modo geral, estamos cansados de falar sobre isso, a gente já mais ou menos entendeu, né? Como esse grupo se comporta na pior forma, mas sim a forma como o Dória agora está fazendo o seu contra-ataque. Até porque é o seguinte, o João Dória, se a gente avaliar friamente, é um governador de São Paulo, né, um político carreirista paulista, assim, ser presidente da República, por mais que exista essa força política e econômica do estado de São Paulo, percebam que eleitoralmente o estado de São Paulo, o último político paulista, assim, que foi que era assim, dentro de uma trajetória clássica daquele que vira prefeito, governador e depois presidente, quem mais ou menos acompanhou essa trajetória, o último, foi o Jânio Quadros, que nem era paulista de nascimento, né? Ele era do Mato Grosso. Mas enfim, ele fazia carreira em São Paulo. Porque assim, o Lula, apesar de ser domicílio eleitoral em São Paulo, o FHC, eles tinham trajetórias um pouco diferentes. O Fernando Henrique Cardoso, como um ministro da Economia, né, que teve toda uma popularidade que aumentou muito em função do Plano Real. O Lula, um líder sindical, depois assim, um líder da esquerda, que tem uma trajetória muito mais nacional do que local, certo? E o Michel Temer não conta, porque ele foi um vice-presidente que foi empossado, e o Bolsonaro também ele é eleito numa outra trajetória, ou seja, representando, né, os militares, enfim, ele é um outsider. Por que eu tô querendo saber sobre isso? Que eu defendo a ideia de que políticos paulistas têm uma dificuldade em serem presidentes da República, no sentido tradicional da palavra, um carreirista tradicional, tá certo? Por mais que o Dória tenha sido inicialmente um outsider, o Dória foi prefeito, governador, agora presidente, ele já cumpriu já essa sequência. Só que o Dória, ele vem se apresentando, né, agora para o Brasil, de uma forma mais clara, foi muito visível isso, no discurso que ele fez lá, em que ele demonstrou horror, né, pela falta de oxigênio em Manaus, e até comentou das crianças que estavam sem oxigênio, e fez assim, sabe, todo um discurso assim muito demonstrando indignação e tudo mais. Depois a vacinação da moça lá, enfim, que trabalha na área de saúde, né, e aí eu vou até fazer mostrar aqui no que eu tô querendo chegar no geral, que é o seguinte. Eu acompanho algumas pessoas nas redes sociais que eu conheço pessoalmente, que elas são assim, ou são conservadoras, né, num sentido assim mais idiota da palavra, vamos falar assim, pessoas assim que são preconceituosas, que são machistas, que são arrogantes, que são elitistas. Eu acompanho uma pessoa que é assim. Eu acompanho uma outra pessoa também, que eu conheço,
que é de uma outra linha. É um conservador, vamos falar assim, na questão econômica, um liberal, que defende o livre mercado, enfim. Mas assim, não fez campanha para o Jair Messias Bolsonaro em 2018, não fez essa campanha. Outra pessoa que eu acompanho fez campanha, essa segunda pessoa não fez, certo? E ele, eu sempre assim acompanho o que ele está postando para poder avaliar se o termômetro de como vem se comportando essa centro-direita, né, que tem uma lucidez no sentido de defender uma vacinação, de não ser negacionista, né, de entender a gravidade da pandemia, não é? Só que é uma pessoa que tem uma cabeça, enfim, né, enxerga o mundo de uma forma que eu não enxergo, né? Até esse indivíduo, ele até mesmo assim é uma pessoa muito, muito difícil, que ele é um religioso no campo do proselitismo, enfim. E toda a sua visão, assim, a sua conduta moral muito pautada assim por Bíblia, nada além disso, né? Enfim, é uma pessoa muito complicada nesse ponto. Mas não é uma pessoa assim que é imbecil, né? Não é negacionista. E eu já vi, né, que ele está com um discurso semelhante ao que o Dória vem fazendo, apesar de não elogiar o Dória nas redes sociais diretamente, que é um termo, né, que apareceu, depois eu percebi que esse termo já existe há um tempinho, que até virou hashtag, o bolsopetismo, né? Pessoas que romperam com Jair Messias Bolsonaro esse ano, no ano passado, né, que apoiaram, né, ora apoiaram, ora, na verdade, vieram com o discurso de voto necessário, voto útil, de que não tinha opção, então tinha que ser o Jair Messias Bolsonaro no segundo turno, e que no primeiro turno teriam votado ou no Alckmin, ou no Amoedo, ou no Henrique Meirelles. Eu desconfio muito desse argumento, porque Bolsonaro teve 47% dos votos no primeiro turno, teve muito voto, né? E o Geraldo Alckmin teve 4%, e o Amoedo, um candidato assim muito nanico para você, na verdade, identificar tantos eleitores dele como eu ando vendo assim, não, porque eu votei, não, enfim, deixa pra lá. E esse discurso do bolsopetismo, ele aparece com a seguinte estratégia, de que o radicalismo, né, a todo o discurso ignóbil do presidente, né, toda essa destruição, né, dos serviços públicos brasileiros, do próprio Estado, no sentido assim, todo esse caos, né, que eu não estou lembrado de ter visto um governo tão caótico no Brasil, tá? Tão caótico, ele conseguiu superar todos os outros, assim, em relação a caos administrativo. Eu nunca vi. Acho que nem mesmo Portugal, né, como colônia, não era caótico na forma de administrar o Brasil. É forte falar isso, mas assim, não tem paralelo. Eu não vejo, né? Talvez a crise institucional do período regencial, tudo bem que quando se faz uma comparação com uma época muito antiga, sempre a gente acaba caindo no anacronismo, na dificuldade de você comparar, mas assim, dentro aqui da nossa informalidade, aqui do portfólio, da nossa conversa, eu não vejo paralelos. Assim, e mesmo assim, o período regencial era uma crise que tinha uma explicação. Nós não temos um imperador, né? Essa era a fala e a dificuldade das províncias reconhecerem um regente ou os 3 regentes. E isso gerava e fora também tentativas de independência, enfim. Agora, no que se refere assim a antipolítica no nível assim caótico, não tem paralelo, não tem paralelo. E essa ideia de associar o caos bolsonarista com um suposto caos do que foram os governos do PT, principalmente do governo Dilma. Olha, esse discurso, ele é um discurso muito falacioso, mas assim, no nível do mau caratismo ou da imbecilidade, né, ou da ignorância. Até no sentido de... Ou uma pessoa é muito ingênua, sabe assim, muito... Eu falo ignorante até no bom sentido, não sabe, precisa aprender, tá? Ou é mau caratismo, é um mau caratismo, é uma retórica baixa, porque não tem paralelo. Porque, por exemplo, eu sou de esquerda, eu vou falar que o Fernando Henrique Cardoso, ele é igual ao Bolsonaro? É a mesma coisa? Claro que não é a mesma coisa, tá? O Fernando Collor de Mello, né, que foi um presidente complicado, até mesmo na sua postura em relação a não saber negociar, a se relacionar com o Congresso, de ser assim translocado na questão do confisco da poupança. Eu acredito que ele não iria cair num discurso negacionista, né, dessa forma.
Ele poderia ser incompetente em outras questões, mas não no nível, né, da incompetência até mesmo confessa do presidente brasileiro, tá bom? Então, em cima disso, o que eu estou querendo dizer? Existe já essa conversa, né? Ou seja, é onde, por exemplo, João Dória, é onde também, por exemplo, Luciano Huck, se ele for candidato a alguma coisa, e até mesmo, né, Sérgio Moro, vão querer se posicionar, certo? E é difícil prever, eles acreditam que isso vai funcionar, né, de que na verdade vai se criar um buraco, um espaço, uma lacuna, e aí nisso eles se apresentam para ninguém, não vou votar no PT, não vou nem votar ou na esquerda, ou não vou votar no Bolsonaro, que foi terrível, né? Imaginando que o Bolsonaro perca essa popularidade, que por mais que haja uma previsão que ele vai perder em função da queda do fim do auxílio emergencial e também de uma crise econômica que vai piorar ainda mais, isso também não é assim certeza. Vai que ele mantém ainda os seus 30, 40% de aprovação. A gente não sabe, né? A gente também nem sabe como é que ele vai que discurso que ele vai criar em torno da vacina. De repente agora ele vai ser ele o responsável pela vacina e vai alimentar os seus círculos, vai alimentar inclusive toda aquela militância assim que acaba usando as igrejas pentecostais para poder se aproximar das massas assim periféricas, e é ali que eles conseguem muito voto. É importante lembrar que o bolsonarismo é, de certa forma, eu falo isso, é também, de certa forma, um movimento que é um movimento de massas também, de certa forma. Ele tem essa... Ele penetra, por exemplo, nessas camadas populares em cima, muito do papel dessas igrejas. Enfim, o Brasil tem cada vez mais evangélicos, né? Diretamente ou indiretamente, porque é o seguinte, por mais que, mas o pastor tal, da rua tal, não é assim, os que são desonestos são os da mídia. Eu concordo com você, mas é perceptível o quanto que esses pastores, né, até que não têm dinheiro, até são mais pobres, eles reproduzem todo um discurso que vem lá das igrejas neopentecostais de grande mídia, ligadas à política. Percebam que eles reproduzem muito disso, tá? E eles, assim, até acreditam em esses pequenos pastores em fake news e outros absurdos, e isso explicaria até mesmo a citação de que não, o Bolsonaro não conseguiu salvar mais vítimas, mais pessoas da pandemia, porque o STF não deixou, nem o Congresso, nem os governadores, enfim, que está mais ou menos pronto tá pronto esse discurso também. Só que assim, fora o mau caratismo, né, desse tipo de fala, vamos falar assim, e também de uma estratégia que possa dar com burros na água e não dar certo, eu vou fazer assim uma pequena... Sou obrigado a responder, né? Por que você não pode comparar nunca Bolsonaro com o PT? Vamos falar assim de uma forma... O PT como essa entidade cósmica homogênea, né, o petista, essa categoria assim, que também ela não existe, né, o petista cósmico, que eu brinco muitas vezes. Olha, fora, né, que você não teve um governo negacionista, anti-ciência, não houve isso, primeira coisa. Você não teve em nenhum momento uma administração caótica no nível do Bolsonaro, não tem paralelos, tá certo? No nível de caos, né? No nível de crise institucional que você vê no governo do Bolsonaro, você não vê. Muito pelo contrário, o governo Lula, principalmente, foi um governo que até se relacionou bem, né, com o Congresso e com a Justiça de modo geral. E percebam que essa é uma parte difícil de até mesmo a gente responder às pessoas assim que até reproduzem afirmações de senso comum, às vezes até na ingenuidade, não que elas agem de má fé, mas assim, quando você aponta os escândalos de corrupção envolvendo ali integrantes do governo, do Lula e da Dilma e tudo mais, perceba o seguinte, que não houve, né, julgamentos que fossem 100%
Você precisa palavra forte que nenhum julgamento vai ser 100% coerente, sempre, né, as pequenas arbitrariedades, né? Afinal, né, o direito é subjetivo também. Mas assim, percebam como, vamos começar aqui, Mensalão. Mensalão teve uma investigação viciada também, porque assim, você descobre, né, um esquema de corrupção em que o governo estaria pagando propina para que deputados votassem a favor do governo. Havia um propinodutro, né? E tudo isso muito na confissão, né, do Roberto Jefferson. E ele não tinha todas as provas em cima do que ele afirmava, é bom lembrar disso, né? Exemplo disso, Zé Dirceu, que era o arquiteto, né, do Mensalão, não havia assim, provas muito claras em relação a ele, era muito em função do discurso, né, do Roberto Jefferson. Percebe que quando eu falo isso, eu não falo que ele é honesto, não é isso, que ele é inocente, não é isso, mas assim, né, você precisa de provas mais contundentes para poder condenar alguém. E aí, detalhe, a CPI do Mensalão, ela parou de repente, incompleta. Sabe por que ela parou? Porque ela vai avançando em direção aos outros partidos, incluindo o PSDB, né, que chega até o Azeredo. E aí ela para. Ou seja, quando eles viram que o escândalo ele pegava todo mundo, não só o governo, aí é aí que a pizza apareceu. Né? A pizza foi muito mais de uma oposição que quis parar por ali. E aí houve vamos falar assim, um acordão em que Zé Dirceu ele acabou sendo o grande culpado, é ele que pede o mandato, é ele que defende e pede o mandato de deputado federal na Câmara, né? E depois, se a gente avaliar friamente, a forma como o STF ali, tendo o Joaquim Barbosa, enfim, como grande protagonista ali, já há também toda uma forma em que foi conduzido o julgamento que vários juristas, como o Dalmo Dallari, criticaram. Né? Porque, por exemplo, o crime de formação de quadrilha não era muito claro, né? E todos foram julgados juntos, porque assim, o que seria uma formação de quadrilha? Na forma como o Joaquim Barbosa entendeu o que era a quadrilha era o próprio PT, vamos falar assim. Ou seja, a forma como o partido, e dessa forma, por exemplo, que ele condenou o Zé Dirceu. Ou seja, se eu puder tentar ser um pouco mais claro, é que assim, a tese da formação de quadrilha, unificando, né, o PT como essa quadrilha, não condiz, não estava assim muito claro na questão da própria, das próprias provas, dos fatos ali enumerados. Então é um julgamento também viciado, tá certo? Agora vem cá, quando eu falo que eles são viciados, não é que os atores ali envolvidos eram honestos. Não estou dizendo isso. Podem ser, podem não ser. Mas assim, a partir do momento que você tem um julgamento cheio de problemas, enfim, você precisa refazer. E o Mensalão, perdão, a Lava Jato, aí sim você entra num nível de vício maior ainda. Tá? Fora também toda uma série de irregularidades envolvendo a atuação do Ministério Público e Sérgio Moro. Certo? E percebam que esse discurso do bolsopetismo é muito em cima dos dissidentes do bolsonarismo, ou até bolsonaristas de ocasião, que estão assim tanto na cola do discurso lavajatista, né, do discurso em favor do Sérgio Moro e tudo mais. Né? E aí na Lava Jato, pior ainda, porque você tem, na verdade, um escândalo monstruoso, muito maior do que Mensalão, enfim... envolvendo todos os principais partidos, recebendo ali financiamento de estatais, enfim, empreiteiras, perdão, também, tem estatais. Lembrando que todos os partidos assim, de grande porte tinha ali alguma irregularidade. A questão é você avaliar, né, como a corrupção foi praticada, né? Quem ali, por exemplo, era de fato culpado, porque assim, ou aquele que às vezes nem era, porque por exemplo, eu me lembro de não vou contar quem é a pessoa, mas eu conheci um senhor que ele trabalhou na campanha de um candidato a deputado aqui em Estado de São Paulo, que não era do PT, era de um partido, não vou falar o partido, mas assim, seria um partido de direita, tá? Não assim... não era do Bolsonaro, mas assim, era um partido de direita. E ele, né, confessou para mim o seguinte, falou assim, olha,
eu, quando fiz a campanha para o candidato tal, nós recebemos um dinheiro do partido que era assim, olha, use esse dinheiro para a campanha. E eu, como tesoureiro, ok. Né? E aí eu fiz. Agora, eu confesso, esse dinheiro veio para mim do partido, mas assim, se esse dinheiro era um dinheiro de Caixa 2 lá da presidência do partido, vamos dizer assim, eu não sabia. Aí ele falou assim, vai que essa Lava Jato chega em mim e vai falar que eu usei dinheiro de Caixa 2, mas assim, e até eu me explicar vai ser complicado. Então percebam o grau de complexidade do que foi o escândalo da Lava Jato. E detalhe, precisava ser apurado? Claro que sim. Tinha gente culpada? Claro que sim. Agora percebam como ele foi conduzido. Né? Você vai lá e foca no Lula e foca ali nas questões que envolvem o sítio de Atibaia e o triplex lá no Guarujá, que não estou dizendo que eles são, que Lula estaria completamente inocente, que ele não houve corrupção em nada, não é essa a questão, mas assim, não houve um julgamento correto. Né? Não houve, há vícios ali claros de que houve uma tentativa de você incriminar, né, o ex-presidente. Às vezes ele até fosse culpado, sim. Mas assim, parcialmente culpado, sei lá, mas assim, a forma como aquilo foi acelerado e a forma como os escândalos que envolviam muito mais dinheiro foram desprezados é visível. É visível. Então perceba o seguinte, é a mesma ladainha. É a mesma ladainha. E você querer jogar agora, né, toda a trajetória dos governos petistas há uma semelhança ao Bolsonaro, como se fosse, eles são, digamos que farinha do mesmo saco, são radicais também, radicais da esquerda. Olha, é um discurso muito, muito, muito maldoso. Maldoso, e quem cai nessa é muito ingênuo ou é maldoso também, não tem outra palavra, certo? Então, fiquem atentos à forma como Dória vai se comportar a partir de agora, tá? E não sei se ele vai ter esse sucesso que ele crê que vai ter, em cima de ter sido o primeiro, né, a colocar a vacinação em prática aqui no Brasil, e como essa ação e reação entre, né, bolsonaristas e, enfim, liberais, lustros, sei lá como é que pode chamar esse grupo, liberais lustros entre aspas, enfim, ou seja, pessoas que não são negacionistas, nem são assim, que tem algum discernimento, né, das coisas, vão agir. Até porque é o seguinte, aí nesse ponto eles são parecidos, né, no que se refere à agenda econômica, aí eles são bem parecidos. E aí que mora o nosso problema, de imaginar como que vai ser o Brasil a partir de então. Porque esses problemas de agenda econômica já começaram até mesmo durante o governo Temer, né? Com reforma da Previdência, certo? E outras coisas mais que foram acontecendo. Trabalhista, né? Depois da Previdência, eu inverti aqui. E aí sim, né? É nisso que tem que se preocupar. Tanto que já escrevi, já tuitei isso, já coloquei nas redes sociais, que assim, talvez a era dos patetas esteja terminando. E nós agora teremos que nos preocupar com a era dos leões. Leões no mau sentido. Ou lobos, enfim. Acho que o lobo seria a era dos lobos, que o lobo, usando aqui, ele é mais comedor de carniça que o leão. Certo? E é bem essa galera que a gente tem que ficar atento, até porque é o seguinte, eles, né, também são lobos em peles de cordeiro para muita coisa como estão sendo agora. Certo? Então, atenção. É isso, pessoal. Gostou do vídeo? Compartilha, dá um joinha, se inscreve aqui no canal e depois eu volto com mais alguma conversinha com vocês rapidamente sobre as questões do dia. Quem não viu a live, as lives da semana passada, com o meu amigo Guilherme Poser e depois com a Vanessa Bortolucci, são vídeos longos, né? Mas olha, vocês têm 2 cursos excelentes aqui, tá? No portfólio para assistir. Cursos livres, gratuitos. Que é um curso de patrimônio industrial do Guilherme Poser. É um curso fantástico. E temos também um curso, né, de uso de imagem pelos regimes totalitaristas que a minha amiga Vanessa, né, deu aqui pra gente. Então, tá lá.
quiser ter interesse nesses temas, assiste os 2 vídeos, que vale muito a pena. Gente, fico por aqui. Tchau, tchau. Grande abraço. Falou!